Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço virtual. Nos vídeos anteriores eu estava falando sobre a metodologia da DBR e agora eu vou entrar no terceiro vídeo para poder complementar aquilo que foi falado anteriormente. Então eu trouxe para vocês sobre o delineamento da pesquisa e trouxe para vocês as etapas da pesquisa e no vídeo anterior eu falei da primeira etapa, que era focar. Agora, nesse vídeo, eu vou falar da etapa 2, que é compreender. Lembrando que aqui eu estou no 3.2.2. Então, vamos lá. A segunda etapa da pesquisa pauta-se na segunda etapa da DBR, que é intitulada Compreender. Nela, desenvolve-se um estudo epistemológico e ontológico do conteúdo científico escolhido, ou seja, da função afim, das orações subordinadas substantivas, ou da independência do Brasil, ou da cartografia, o que vocês estiverem utilizando como pesquisa, do construcionismo e da tecnodocência e sobre o jogo no WordWall. Vejam que vocês já pesquisaram, escreveram sobre esses elementos pelo menos um pouquinho, né? Então, aqui você só vai dizer na metodologia que você está fazendo isso, né? E aí a gente vai precisar ainda escrever alguns detalhes. Um deles é dizer para o leitor o que se compreende por análise epistemológica, tá bom? Eu trouxe então aqui uma interpretação que eu fiz sobre análise epistemológica que está em Guisasola, tá? E aqui lembra, eu coloquei em maiúsculo, mas não é, tá? Atualmente é em minúsculo. Então, vocês corrijam aí para que fique de acordo com as regras da ABNT vigentes. Depois compreende-se por análise ontológica, né? Então, vem aqui definindo o que é a análise epistemológica e ontológica. Depois, é importante ressaltar que esse estudo é preliminar, com o aprofundamento necessário para o embasamento teórico no desenvolvimento da pesquisa, não se tratando, portanto, de um estudo filosófico dos conteúdos das áreas de conhecimento elencadas. Então, é muito importante esse parágrafo para dizer para o leitor que ninguém aqui está fazendo um trabalho filosófico, tá certo? Principalmente para os avaliadores da banca. E aí é o seguinte, nessa fase, a gente precisa ir atrás principalmente dos conceitos e suas definições, lembra disso, né, que vocês fizeram anteriormente, e a gente precisa também ir atrás das informações que trazem as dificuldades que os estudantes geralmente têm em relação à aprendizagem desses conceitos. Por isso, a gente constrói uma tabela de síntese desses elementos aqui, chamada de indicador de aprendizagem, tá certo? Então, a gente vai construir uma tabela dessa quando estiver fazendo esse serviço. A gente não fez essa tabela ainda, porque a gente está ainda começando, né, dando os primeiros passos, escrevendo os primeiros textos. Mas, futuramente, vocês vão fazer essa tabela acontecer, tá bom? E aí, a gente tem os indicadores conceituais, que a gente chama de IC1, IC2, IC3, conforme a quantidade de conceitos. Os indicadores factuais, apenas se no seu trabalho tiver indicador factual. Se você for trabalhar com fato. Se você não for trabalhar com fato, você deleta isso aqui, certo? Não usa. E os indicadores procedimentais, IP1, IP2 e IP3. Também, se o seu trabalho não tiver procedimento, então você deleta os indicadores procedimentais. Então, você faz um corte aqui mesmo, assim, certo? Então, vem aqui, ó, passa a régua, né, tá certo? E continua seu texto, tá? Eu vou deixar aqui porque ele é um texto de referência. Então, se você não for usar, tira. O conceito e sua respectiva definição, o fato e seu respectivo fenômeno, né? O procedimento, o que o estudante deve aprender. Então, aqui também, né? Se você não for usar fato e procedimento, você retira esse texto. O que o estudante deve aprender, quais suas possíveis dificuldades em relação a esse aspecto de aprendizagem. Aqui, eu já estou dizendo que essa tabelinha aí dos indicadores, ela vai ser o apêndice A, tá certo? E, por favor, não mudem isso, porque vai ficar nessa ordem mesmo, porque tem que vir na ordem que aparecer no texto, tá? Aí depois, futuramente, eu vou explicar como é que se monta essa tabela. As investigações dessa etapa se pautaram em pesquisa bibliográfica, com a busca de informações em livros, teses, dissertações e periódicos vinculados a X áreas do conhecimento, tá certo? Então, aqui, você precisa dizer o que é que você está fazendo em termos de pesquisa bibliográfica. E eu coloquei uma tabela, essa tabelinha X aqui embaixo. Então, tá aqui, ó. Livros, teses, dissertações, periódicos. É óbvio que se você pesquisar em outros
materiais, você acrescenta aqui na sua tabela e acrescenta no texto também, né? Eu deixei em amarelo aqui a área científica porque você precisa colocar que é de função afim, que é de orações subordinadas substantivas, tá certo? Então, são essas áreas que você está pesquisando. Então, você coloca aqui a sua área de pesquisa. O que você achou sobre construcionismo, sobre tecnodocência, sobre jogo no WordWall, eu deixei assim, mas se você quiser separar sobre jogo só sobre o WordWall, você pode criar aí mais uma coluna, não tem problema, tá bom? Então, é importante que você diga aqui esse quantitativo que você utilizou para fazer esse trabalho. Eu recomendo ainda vocês colocarem um totalizador aqui, tá certo? Então é bom ter quantas áreas científicas foram, né? Quantas do construcionismo, né? Jogo no WordWall. E se puder acrescentar aqui, né? Uma coluna para dar esse totalizador aqui também seria interessante, tá certo? Isso não tem no material de vocês, mas vocês podem acrescentar colocando aqui o total, porque vai te ajudar a escrever o texto que está aqui embaixo, né? Ao todo foram consultadas X obras, né? E aí, sei lá, 50 obras, considerando-se 10 livros, 12 teses, né? 5 dissertações e sei lá quantos periódicos, tá bom? Você já vai colocando aqui os quantitativos, tá? E aqui tem o restante do texto, ressaltando alguns aspectos que são importantes. Lembra que toda vida eu friso para vocês essa questão dos 5 anos de publicação, né? A partir de 2024, que é o ano que a gente está, mas se você tiver em outro ano, então você também pode descer 5 anos, tá bom? Então fiquem atentos a isso, coloquem mais ou menos, né? Às vezes a gente não tem um quantitativo exato, mas coloca o mais próximo possível do que vocês fizeram, tá bom? Então, esse texto aí tem essa conotação. E a gente encerra o vídeo 3 aqui, lembrando então que a gente trabalhou com essa perspectiva do compreender. O que você tem que escrever na etapa 2? Segue essa linha de raciocínio que está aqui, escreva com as suas palavras e monte a sua tabela. É muito provável que vocês não consigam completar assim plenamente essa tabela agora, né? Porque vocês vão ter que pesquisar mais coisas. Mas coloquem a quantidade que vocês já têm agora, deixando em amarelo mesmo, porque isso vai mudar depois, né? Porque provavelmente vocês vão trazer mais elementos, mas por enquanto é importante vocês fazerem esse raciocínio aqui, essa reflexão e colocar aqui, tá ok? A gente se encontra então no próximo vídeo.